Paz seja convosco, louvamos ao Senhor por mais esse dia, na presença dEle, o último dia do mês de julho, em que Ele até aqui tem nos ajudado, nos guardado e nos abençoado. Louvamos a Deus porque mais uma vez essas portas se abrem, nós podemos estar aqui juntos, congregando, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Oremos. Senhor, Tu és bendito, Tu és glorioso, Tu és majestoso, Tu és um Deus incomparável. Queremos, Pai querido, colocar a nossa vida nas Tuas mãos nesta manhã, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale conosco. Queremos pedir que Tu fales, Pai querido, no nosso espírito e que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento. Consagremos tudo o que queremos fazer aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Amém? Amém. Mas eu fico pensando no propósito da igreja, sabe? A gente tem apenas um dia de culto, domingo. E as pessoas, elas optam por vir na dominical ou vir no culto noturno, sendo que os dois momentos são momentos de nós estarmos juntos em congregação, em comunhão. Também tenho mandado algumas mensagens para as pessoas, é claro que não é para você interagir 100% das mensagens, mas eu fico pensando se as mensagens que a gente envia, as pessoas elas realmente recebem e elas prestam algum tipo de atenção. É porque, exceto algumas pessoas, entendeu? As pessoas elas não interagem, né? Parece que a gente joga a mensagem no vazio. Eu acompanho a Rosângela, ela manda mensagem no grupo das mulheres e as mulheres não respondem, entendeu? Ela está perguntando se as pessoas podem participar na reunião de oração, se podem participar da reunião das mulheres, as mulheres não interagem. Eu mandei lá o vídeo lá da igreja perseguida, ninguém fala nem se assistiu ou não se assistiu. Mandei lá a mensagem ontem, se você tem algum motivo de gratidão, apenas o Nicolas respondeu para mim, talvez mais alguma pessoa respondeu para mim, a Rosângela, entendeu? Então eu fico pensando, que cristianismo é esse que você vive ou você quer viver? Será que a vida ela é tão complexa para você que você não tem tempo para você interagir com as coisas do Senhor? Porque quando era problema de gasolina, que a gasolina estava cara, as pessoas falavam assim, não vemos por causa do preço da gasolina. A gasolina baixou. E as pessoas continuam não vindo. Entendeu? E duas pessoas se justificaram comigo. Mas cadê o restante da igreja? Estamos aqui, eu, Rosângela, Luísa, Menísia, Nicolas e Asa. Apenas. E você está na sua casa? Entendeu? E será que realmente isso é um fator para você não estar na casa do Senhor? Está cansado? Não tenho carro, agora tem carro. Eu não tenho como ir, agora tem. E as pessoas elas vivem arranjando desculpas. Isso às vezes é meio frustrante, sabe? Porque a gente tenta fazer o melhor para a igreja, mas a igreja parece que não corresponde, parece que a igreja ela só trabalha no tranco, entendeu? É um ofício penoso. Desculpa exteriorizar isso logo cedo, entendeu? Mas eu acho que você tem que acordar no seu cristianismo. Você tem que entender que a sua vida não é apenas, o centro da vida não é apenas você, entendeu? E aí o que acontece é que quando a vida, através da permissão de Deus, ele dá uma rasteira, aí você fica todo choramingando, todo choroso, entendeu? Mas no tempo de aprender na escola dominical, você não está aqui, entende? Nós temos a facilidade, graças a Deus, de termos a EBD, mas se não tivermos EBD, você ia fazer o quê? Ficar dormindo até mais tarde? Cristianismo é algo sério, entendeu? Talvez seja o momento de você escolher uma religião como as religiões orientais, religiões zens, porque esse tipo de religião você não precisa dar satisfação a ninguém. Você fica meditando, fica fazendo. O cristianismo não é isso. O cristianismo é esforço. O cristianismo é compromisso. O cristianismo é busca de crescimento espiritual. E se você não está disposto, eu sinto lhe dizer que a religião que você escolheu ela é errada, tá? Diante disso, vamos dar continuidade para as pessoas que realmente estão dispostas
a crescer dentro do cristianismo. Eu não tenho medo de fazer isso, de falar esse tipo de coisa não, tá? Porque quem sustenta essa casa, quem sustenta a minha vida é o Senhor. Tá? Mas eu acho que você precisa repensar o seu cristianismo em relação às prioridades da sua vida. Tá bom? Estamos meditando dentro da Escola Bíblica Dominical da Teologia da Alegria. Alegria essa que ela existe de uma forma espontânea. A alegria ela não existe de uma forma, a adoração do Senhor ela não pode existir de uma forma na marra, em que você faz uma coisa por conta de outras. Às vezes a gente vê esse tipo de ação dentro da igreja neopentecostal por aí, e parece que as pessoas elas gostam disso mesmo, de você ser pressionado. Então, se você não entregar o seu dízimo e oferta, os gafanhotos vão vir, vão destruir a sua vida, a sua lavoura, e aí a pessoa não entende. Se você estiver fora da igreja, na volta do Senhor, o que acontece é que Deus leva aqueles que estão na igreja, os outros ficam, entendeu? E passam a eternidade no inferno. Esse discurso não é um discurso bíblico. O discurso bíblico é o discurso que nós temos que buscar o Senhor em alegria, buscar o Senhor em satisfação, como se fosse realmente algo imprescindível nas nossas vidas. E nós meditamos no texto do Evangelho de João, falando sobre a mulher samaritana e Jesus Cristo. E em certo ponto daquela discussão, conforme nós vimos na semana passada, naquele breve resumo que a gente sempre faz, Jesus Cristo está aplicando para ela que o problema não é aonde adorar. Não é se você adora em casa, ou se você adora no comércio, ou se adora num parque, sim como você adora e a quem você adora. Tanto como você adora e a quem você adora não são coisas que você escolhe. Tá? O como adorar a Deus é algo definido pelo próprio Deus. Nas Escrituras são escritas, como Ele quer que seja adorado. E essa condição de a quem adorar, muitas vezes nós optamos pela nossa cama, nós optamos pelo nosso trabalho, nós optamos por tantas coisas. E nós não adoramos a quem realmente nós devemos adorar, que é o nosso Deus. Não se deixe levar por controvérsias sem importância. E as Escrituras, elas não apoiam isso, mas as igrejas, os seres humanos apoiam essa condição de você buscar sempre controvérsias. Coisas que são contrárias, complicações. Poxa, o batismo ele é por imersão ou aspersão? O batismo ele tem que ser com criança ou adulto? E aí a gente vê uma série de coisas que as pessoas elas não conseguem falar e agir nem dentro das coisas básicas. Por que nós vamos buscar especialização em relação a isso? Fuja das questões de controvérsias. Falamos também na semana passada que é importante você conhecer quem você adora. E escola dominical é onde você aprende quem você adora. É um local onde você pode perguntar, é um local que você tem um pouco mais de liberdade. Mas as pessoas, se elas não participam, como que elas vão conhecer o Deus que ela adora? E aí, quando a luta e dificuldade vem, a pessoa ela não sabe como lidar. Ela lida com as ferramentas do mundo, que é ansiedade, angústia, síndrome de pânico, isso e aquilo, e a pessoa ela se cerca de condições emocionais porque ela não conhece o Deus que ela serve. Mas ontem eu fui numa igreja... Perguntas, né, Menise? Não. Tá? Vamos lá. Só uma colocação rapidinho. Ontem à noite eu fui numa igreja e eu achei tão interessante como Deus é maravilhoso e fala assim, que lá falou sobre a mulher samaritana, sabe? Eu lembrei da escola dominical aqui. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Espírito e em verdade correspondem a como adorar e a quem adorar. E aí nós falamos também na semana passada sobre 4 elementos que compõem a verdadeira adoração. A primeira delas é a verdade de Deus. A palavra do Senhor ela tem que fazer parte da nossa adoração. A segunda delas é o espírito do ser humano. Terceiro é o calor gerado. E o quarto é o Espírito Santo. E nós temos que entender que essa quadra, não é quadrilha, né? Esses 4 elementos são elementos que o compõem, né? Esse quarteto, obrigado. Esse quarteto ele é o componente da adoração verdadeira. Sem a ação do Espírito Santo, nós vamos sempre oferecer adorações vazias, adorações que não chegam à presença do Senhor.
A verdadeira adoração vem apenas dos espíritos vivificados e sensibilizados pelo Espírito Santo. Então tudo que eu falo, inclusive a minha exortação inicial de hoje, ela só tem guarida em corações que são receptivos ao Senhor. Aqueles que não são, eles entram por um ouvido e saem pelo outro. A condição de arrependimento e mudança de comportamento é o que sinaliza e realmente demonstra exteriormente que nós mudamos e que nós estamos dispostos a sermos transformados. E aí, então, na semana passada ainda passamos sobre de questões de comida, em que o Jesus Cristo estava falando sobre a questão de alimento, de bebida, que os discípulos tinham que ir lá para comprar alimento, para questões de fé. E quando aqueles discípulos que voltam e encontram aquela cena de Jesus com a mulher samaritana, eles questionam e falam assim: Jesus, nós trouxemos alimento. Ele fala assim: meu alimento, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E no caso, ele estava fazendo, era criando e gerando verdadeiros adoradores na vida das pessoas, principalmente, primeiramente na vida do samaritano, depois na vida dos discípulos e também nos alcança. Ainda na semana passada, falamos que a adoração bíblica implica em algum tipo de ação. Adoração não é uma coisa passiva. Mesmo a decisão de você ficar em silêncio, mesmo a decisão de você ficar parado, é um verbo de ação. Você decide fazer algo. Mas todas essas coisas elas podem ser feitas em vão. Então vamos fazer um momento de silêncio. A gente vê isso, por exemplo, nos campos de futebol. Vamos fazer um minuto de silêncio. As pessoas abaixam a cabeça, mas será que elas estão pensando naquele motivo ou não? Ou simplesmente estão ali executando uma coisa que está sendo imposta? Ou canto o hino nacional, coloca a mão no peito. Então a gente tem que entender que mesmo a adoração ao Senhor, ela pode ser uma coisa vazia. Ela pode ser uma coisa que não alcance o Senhor. A adoração é uma maneira de refletir alegremente de volta para Deus o brilho do seu valor. E você não consegue refletir alegremente se você não tiver o Espírito vivificado. Então, à noite, se Deus assim permitir, nós estaremos tendo o nosso tempo de louvor. E aí você vai poder ser uma pessoa que adora o Senhor de verdade, com o seu espírito, com o seu coração. Uma pessoa que está apenas repetindo a música. Apenas está cantando uma coisa junto com as pessoas. Se um levanta a mão, eu levanto a mão. Se outro me levanta, eu não levanto. A adoração da natureza, ela existe também. Quando nós olhamos as árvores, olhamos os céus, a gente vê que eles louvam o Senhor. Salmo 148, 7 e 9, nós lemos na semana passada, fala que os montes e os outeiros, árvores frutíferas, elas louvam ao Senhor, mas a adoração deles é uma adoração inconsciente. O único ser que consegue adorar o Senhor de forma consciente é o ser humano. Mesmo os animais, eles não adoram de forma consciente. E a gente vê aquelas cenas de cachorros uivando para a lua, e eles estão de uma certa maneira adorando e louvando, mas eles estão fazendo de uma forma inconsciente. O ser humano é o único ser que o faz de forma consciente. Entrando no tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que torna a adoração verdadeira. As nossas ações, as nossas reações, os nossos afetos. Quais são esses sentimentos que tornam autênticos os atos exteriores de adoração? Não os atos interiores. Eu não tenho como medir o seu coração. Eu não tenho como entender se você realmente está sintonizado ou não. Para chegar à resposta, recorreremos aos salmos e aos hinos inspirados do Antigo Testamento. Um conjunto de afetos diferentes, entrelaçados, para tomar conta do coração a qualquer momento, não é apenas na igreja. E aí o que eu falei, a adoração não é o local que você adora, é como você adora e a quem você adora. E onde nós fomos colocados na nossa vida secular, seja no nosso trabalho, aonde nós caminhamos, o que nós fazemos, Ele nos dá essa possibilidade de nós adorarmos a Deus. Na semana retrasada eu lancei para vocês um desafio, entendeu? De executar uma obra de caridade. E aí um dos membros da nossa igreja me encontrou lá fora e falou assim: pastor, essa semana eu tive o privilégio de fazer isso. E eu encontrei uma pessoa que estava realmente carente, precisava de um alimento, precisava de algo, entendeu? E ali eu pude abençoar aquela vida e foi uma coisa muito boa. Atos externos. Nós temos que ter atos externos.
um conjunto de afetos diferentes que mostram que o nosso coração pode ser um coração adorador em qualquer momento, em qualquer situação. A extensão e sequência da lista que nós vamos ter abaixo não tem intenção de limitar as possibilidades de adoração ao Senhor, não. Esqueça, nós não temos, é como dons espirituais. Mesmo que a gente tire um tempo para meditar sobre os dons espirituais, eu nunca vou poder fazer algo exaustivo, ou uma coisa que seja limitadora, porque o Espírito Santo, ele não tem limites. O Espírito Santo, ele age da maneira que ele quer, Deus age da maneira que ele quer. Mas eu separei alguns salmos para nós meditarmos em relação à intenção do coração das pessoas quando agem conforme esses salmos. Talvez a primeira resposta do coração ao ver a santidade majestosa de Deus seja o silêncio. Salmistas diante da majestade de Deus se calam. Luiz, Salmo 46, 10. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É um ato de adoração. É você reconhecer que Deus é poderoso, que Ele é grandioso, que Ele é acima das suas lutas e dificuldades. E quando você se aquieta, quando você acalma o seu coração, você está dizendo para Deus que você confia nele. Aquietar, tomar a decisão de ficar quieto no meio do reboliço, no meio da bagunça, entendeu? É um ato de adoração, é um ato de reverência ao Senhor. Abacuque, capítulo 2, verso 20. Abacuque, capítulo 2, verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, o que Abacuque está falando nesse versículo, Deus está falando através de Abacuque, é trazendo essa condição novamente de você saber que Ele está no controle. Em que você tem que olhar para as situações, fazer a sua parte, e depois disso você se cala. Muitas vezes as pessoas elas querem continuar agindo e aí esta ação gera no coração o que? Ansiedade. Falei bastante com o Nicolas, acho que foi ontem, a respeito dessas situações como essa. Façamos a nossa parte. Pô, mas estou tentando, não dá certo. Faça a sua parte. A parte de Deus quem faz é Ele. E essa ação de você entender que Deus está em seu santo templo. E aonde é o santo templo do Senhor, senão nós? Ele está dentro do nosso coração. E aí muitas vezes nós temos que nos calarmos diante toda a terra, diante da sociedade, diante do comércio, diante da situação econômica, diante do revés, diante da dificuldade, nós temos que nos calar. Salmos 33, 8. Inisa, por gentileza. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Temor não é medo. Às vezes as pessoas confundem temor com medo, e temor não é medo. A primeira coisa que brota depois do reconhecimento de quem Deus é, após o silêncio, é um sentimento de temor. Reverência e maravilha diante da imensa grandeza de Deus. Se você parar em algum momento do seu dia, você começar a calar o seu coração, porque você pode calar os seus lábios, mas muitas vezes a sua mente, o seu coração, ele continua falando. Pessoas têm dificuldade muitas vezes de dormir porque a mente ela não para. Muitas pessoas têm tido dificuldade de dormir porque antes de ir para a cama ficam com o celular ali vendo vídeo, vendo não sei o que. A mente ela está agindo, ela não consegue, parece um dínamo que continua rodando e a pessoa não consegue descansar. Mas a partir do momento em que você consegue se calar, por isso que o jejum de silêncio, que chama-se solitude, é algo tão importante.
Quando você consegue se calar, quando você consegue fazer um jejum, você consegue modificar a sua carne, você começa a reparar que Deus ele é muito mais do que a sua dificuldade. Ele é muito mais do que as situações da vida, ou o preço do combustível, ou o custo da vida. E aí você começa a desenvolver um temor no coração. Se você fizer isso num parque, você começar a observar a natureza, você começar a observar os céus, você vai ver que o teu Deus ele é muito mais do que as situações que você está envolvido. E o coração ele fica cheio de temor. Não é medo, é temor. Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que a minha ação é uma ação que glorifica a Deus? E isso também é uma forma de adoração ao Senhor. E você vê que nós já falamos duas coisas que não envolvem cânticos. Porque normalmente a pessoa atrela a adoração a cânticos. A reverência de você estar de pé, levantar as mãos aos céus, ou bater palma, ou qualquer, dançar, qualquer coisa. E nós falamos primeiramente do silêncio, e agora a gente fala sobre a condição de temor. O que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito com o meu tempo? O que eu tenho feito em relação às minhas prioridades? Eu tenho realmente priorizado ao Senhor? Eu realmente tenho entendido que as coisas de Deus elas são mais importantes? Essa quarta-feira de oração foi um tempo muito especial, em que nós estávamos em poucos novamente, chamei todos novamente, ninguém respondeu. Não sei se veio e não responde, ou se realmente está fazendo outra atividade que é mais importante do que o tempo de oração. Mas aí o Senhor deu uma direção de nós meditarmos e orarmos a partir dos Salmos, e nós começamos a orar a partir do Salmo 120, fomos até o Salmo 131. Foi extremamente emocionante. O irmão Campos, lá de São Paulo, porque apesar de você não participar da reunião de oração, as pessoas de fora do Brasil ainda participam conosco. E aí ele mandou uma mensagem: Pastor Paulo, eu me senti tocado. Ação de adoração. A irmã Graça mandou mensagem para mim e falou assim: Pastor, foi tão bom, foi tão gostoso esse tempo de oração. Temor. Quando você tem temor no coração, você olha para as coisas espirituais e você as valoriza mais do que as coisas naturais. As enfermidades, elas existem, mas a fé, muitas vezes, ela existe para suplantar, inclusive, a dor e a dificuldade. Você pode ter a dor, eu posso ter uma outra dificuldade, o outro pode ter uma outra dificuldade. O cristianismo sempre foi isso. O cristianismo sempre foi você rompendo barreiras. E aí eu passei já um vídeo, passei um segundo vídeo, passei um terceiro vídeo essa semana. E eu confesso com vocês que eu mesmo não assisti, eu só compartilhei, ainda vou assistir. No primeiro vídeo, o homem, ele morando na África, a filha dele foi para a escola para fazer um exame de admissão lá no segundo grau, terceiro grau, não entendi muito bem. E aí um grupo islâmico radical entra naquela escola e rapta 200 meninas. 100 são libertas, 170 e poucas meninas ficam presas. Depois de 1 ano, 2 anos, aqueles pais desesperados, e aquele homem que está dando relato, ele fala que uma menina foi libertada, e ele conta das meninas sendo degoladas, as meninas sendo mortas, sendo enterradas vivas, simplesmente porque não querem negar ao Senhor. Em nenhum momento esse homem ele deixou de ir para a casa do Senhor. Será que a sua dor e a sua dificuldade ela é maior do que a dor deste homem? E aí, quando eu fico olhando isso, eu só posso me relacionar com o temor. É o temor de eu agir fora da vontade e do querer do Senhor. Isaías capítulo 8, verso 13. 8:13. Isaías 8:13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. E aí Isaías ele traz um outro componente que não deveria ter na vida dos cristãos, que é o medo.
Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto, seja Ele o vosso medo. Se é necessário que você tenha medo para você se render ao Senhor, tenha medo, porque o dia vem. O dia do juízo está chegando. O tempo ele está se encurtando. E o exemplo melhor que eu consigo ver é o exemplo da ampulheta, em que a ampulheta vai acabando a areinha, e é exatamente isso que está acontecendo. E não é que nós temos que abrir mão das coisas que nós vivemos, não é isso. Tá? Cada um tem uma particularidade. Em especial o nosso casal Nubente, não é Nubank, não, Nubente, de noivos. Vocês têm que realmente se esforçar para fazer o casamento, mas não pode ser superior à ação e o temor do Senhor. Porque pode ser que Jesus Cristo volte antes. Pode ser que algum dos dois seja levado, a gente não sabe. Ele na quinta-feira, ou na sexta, que é quinta-feira, ele estava no velório? Quinta-feira. Estávamos no velório de uma mãe de um conhecido nosso. Pode ser. Será que o que nós temos feito e quanto nós temos nos dedicado, eles... Entenda a pergunta que eu vou fazer, porque você já entendeu a doutrina da eleição. Mas será que isso permite que você entre nos céus? Será que se você estiver diante do Senhor e você tiver que se justificar, os seus atos, eles vão justificar a sua entrada nos céus? E por que esse medo? Porque o medo, ele às vezes nos movimenta, às vezes nos congela, mas a partir do medo, muitas vezes a pessoa ela se movimenta. E talvez você tenha que sentir medo, já que você não sente temor. Salmos capítulo 5, verso 7. Porém, eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Entrar na casa do Senhor, se prostrar. O que é se prostrar? Se não se submeter totalmente. A posição de se prostrar, biblicamente e fisicamente, é você ficar com uma posição em que sua cabeça, literalmente, ela fica entre os seus joelhos. Hoje eu não consigo fazer mais isso. Talvez eu lembre que o pastor Jonas, lá em São Paulo, ele me ensinou como se prostrar. E aí eu ainda era mais novo, tinha um pouco mais de agilidade, e aí eu fiz aquilo lá na igreja, lá. É uma posição em que você se remete àquele que está diante de você e você fica totalmente vulnerável. Essa vulnerabilidade é você se lançar no vazio. Essa vulnerabilidade do se prostrar tem a ver com a criança. Deixar vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. São seres que, se não tiver a ação dos pais, ela falece. A gente vê a condição, por exemplo, da Heloísa. A Heloísa hoje ela não tem condição nenhuma de fazer nada. Quando a gente vê a Júlia, vê a Helena, São Manu, a gente vê crianças que já podem fazer alguma coisa. Mas a Heloísa ela é totalmente refém, ela é totalmente prostrada, ela é totalmente dependente do Senhor. Entrarei na sua casa e me prostrarei. Não, prostrar por quê? Novamente o temor. Por isso que eu estou tentando resgatar essa condição da gente chegar um pouquinho antes, para ter tempo de você cumprimentar os irmãos, e você poder se ajoelhar, e você acalmar o seu coração. É uma prática que eu tenho utilizado na minha vida. Sempre que eu vou entrar em um tempo de oração, eu separo um tempo para dar uma relaxada. Então todos os dias, das 11 ao meio-dia, eu paro para fazer meu tempo de leitura, o segundo momento meu de leitura e de oração. E aí eu paro e antes de tudo, que eu já acordei às 5 da manhã, já estou das 5 às 11, já estou 6 horas no ar, eu paro, dou um pequeno cochilinho de 10 minutos, a minha esposa sabe que eu durmo 10 minutos, estou lá e eu apago, e aí quando eu acordo a minha mente ela está um pouco mais leve, e aí eu posso meditar no Senhor, entrarei na sua casa, me prostrarei diante do seu santo templo no Senhor, no teu temor.
Essa condição de você vir e se ajoelhar perante o Senhor. E vocês têm um tempo em que seu coração ele se adapta à atmosfera que nós estamos tentando criar aqui. Esse temor, porém, não é um temor paralisante, cheio de ressentimento contra a autoridade absoluta de Deus. E muitas pessoas têm isso. Elas estão na casa do Senhor, mas o coração delas está paralisado. Porque elas acham que Deus deveria fazer mais, porque que Deus não concedeu tudo o que eles queriam, e a semana foi pesarosa. Ele encontra alívio na contrição, arrependimento e na tristeza por nossa distância de Deus. Salmos 51, 7. 51, 7, 51, 17, desculpa. Não, peraí. 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração confundido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O grande engano do povo de Israel. Deus sim estabeleceu o sacrifício como uma forma de restauração da comunhão. Então, quando desde Adão e Eva, que foi o primeiro sacrifício, o próprio Deus mata o bichinho, aquele sangue, ele limpa a barra daqueles homens, de Adão e Eva, e aquela pele foi feita a roupa para que eles pudessem se cobrir porque eles estavam envergonhados. Sim, Deus criou essa forma de correção, mas o povo de Israel começou a confundir e começou a achar que o sacrifício ele é algo importante para Deus. Não, o sacrifício é algo importante para nós, não é para Deus. Quando você jejua, você não jejua para que Deus seja fortificado, mas para que você seja fortificado. Você não jejua para que Deus seja mais fortalecido, mas para que você seja mais fortalecido. E aí, aqui nesse Salmo 51, 17, Deus ele vem repreendendo aquela nação de que os sacrifícios que Ele quer é muito mais do que isso. Em Mateus 23, Jesus Cristo está falando a respeito de dízimos e ofertas e repreende os fariseus, dizendo: fariseus, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, ou seja, de todos os seus bens financeiros, materiais, mas vocês esquecem o mais importante, que é o amor, a paz, a comunhão. Vocês não podem deixar de fazer o que a lei está mandando, mas vocês têm que entender que mais importante que isso é o amor. E aí, esse versículo ele vem falando que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. É o coração compungido e contrito. Esse tipo de ação Deus não despreza. Quando você vem à casa do Senhor, ou não vem à casa do Senhor, por qualquer motivo, em que você poderia se esforçar um pouco mais, eu gosto sempre de usar aquele exemplo da viagem. Será que você, na sua situação, você deixaria de fazer tal coisa? Será que a visita que chegou em cima da hora, ela é mais importante do que o seu tempo com Deus? Ah, mas pastor, é só uma vez. Essa história de só uma vez. Nós temos crianças na igreja porque foi só uma vez. Só uma vez. Será que o nosso temor pelo Senhor, ele é suficiente? E eu volto a dizer que não é uma coisa que eu tenho como medir, isso é individual. Isso é você e Deus. Agradeço, as pessoas elas me ligaram: pastor, eu não pude vir. Uns me ligaram, outros mandaram áudio: poxa, eu não pude. Mas você e Deus, isso realmente é algo que, se você tivesse numa outra situação, iria te impedir de você fazer? Se fosse uma viagem, tivesse um avião marcado, será que você iria abrir mão dele? Essas questões são questões que vêm exatamente ao encontro desse Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus. É o espírito quebrantado. É o espírito que olha para as coisas divinas de Deus e fala assim: é mais importante. Isaías 57, 15.
Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Misturado ao sentimento genuíno de contrição e tristeza pelo pecado, aparece a sede de Deus. Será que esse espírito abatido, esse espírito que precisa ser vivificado, ele procuraria essa satisfação em outro lugar a não ser em Deus? Se realmente no coração houvesse esse tipo de sentimento, Salmos 42, 1 e 2. Melícia? Salmos 42. 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando a tua alma tem sede de Deus? Tua alma tem sede de Deus? O salmista estaremos falando sobre suspiro, né? Um animal que vive na região oriental, em regiões secas, áridas. Eu volto a bater nessa tecla. Pode ser um exemplo de que você realmente anseia pela presença de Deus? Salmo 73, versos 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro com quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Juntando aquele versículo da minha alma tem sede de Deus, eu pergunto para você: você tem mais alguém? Algo além de Deus? Que realmente te seja pleno? Que te seja suficiente? Algo que realmente te preencha? Se você souber a fórmula disso e você encaixotar, você vai ficar bilionário, mais do que o Elon Musk. Porque não existe. Mas que quem? Elon Musk. Que é esse? É um dos caras mais ricos do mundo. Comprou o Twitter, não sei nem se ele desenvolveu o Twitter. Será que nós temos algo a mais? Algo que realmente mova o nosso coração? Algo que realmente faça com que nós acordemos? A oração da madrugada, que tem, da manhãzinha, que tem sido tão difícil para alguns. Será que a tua oração, ou a tua dificuldade de acordar, ela não está refletindo que você tem algo a mais? Algo mais importante a fazer? Mesmo que seja dormir? Será que Deus, para os nossos queridos que vendem rosas, será que Deus, Ele sabe que você precisa de dormir um tanto? Será que Ele vai fazer fechar a torneira da sua provisão para evitar que você ore? Porque aí você vai ter que ficar até as 2, 3, 4, 5 da manhã para vender a féria do valor que você precisa? Será que Deus age dessa maneira? Ou será que o teu coração está em outra coisa além de Deus? Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Cada vez mais o salmista ele vai engrossando o caldo. E ele olha e fala que Deus é a única saída dele, é o Deus forte dele. E ele busca ansiosamente. Talvez seja uma das únicas vezes que o Senhor utiliza essa condição da ansiedade como uma condição benéfica, benigna.
Porque o salmista está ansioso pela casa do Senhor. A alma dele tem sede, o corpo dele almeja, e aí ele faz a ilustração como terra árida, exausta, sem água. Deus não fica indiferente ao anseio contrito da alma. Ele vem, retira a carga do pecado e enche nosso coração de alegria e gratidão. Salmos 30, verso 11 e 12. Luísa? 11, 12? Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. A pessoa que está ansiando por Deus, que quer Deus, e alguma coisa está afligindo o coração, para o salmista ele fala: converteste, o Senhor converteste o meu pranto em folguedos. Folguedos são os fogos de artifício, né? Folguedos. Tiraste o meu pano de saco, ou seja, aquela humilhação que eu tinha, e cingiste-me de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não te cale. E aí você vê que é interessante, né? Primeiro ele fala sobre o silêncio dos lábios, e agora ele fala numa condição em que você não consegue mais conter o silêncio no coração, e você tem que exteriorizar a glorificação ao Senhor. Nossa alegria, porém, não é resultado apenas da gratidão gerada pelo olhar retrospectiva. Ela também vem do olhar esperançoso da prospectiva em relação ao futuro. Então não é simplesmente pelo que Deus fez, mas pelo que Deus vai fazer. Salmos 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E aí você vê a virada da mesa. A pessoa está triste, ela está chateada, ela está introspectiva, e aí ela começa agora a questionar a sua própria alma. Quando eu pedi para o Nicolas fazer a oração da gratidão do mês de julho, é um momento de nós entendermos o que Deus nos proporcionou. E aí na nossa oração de dízimos e ofertas, eu venho trazendo essa condição que você tem que ter isso na mente. Mais um dia que eu tenho alimento na mesa. Mais um dia que eu tenho teto sobre a minha cabeça. Mais um dia que eu tenho um trabalho. Mais um dia que eu tenho um transporte. Seja ônibus, carro, metrô, o que quer que seja. Eu tenho vestuário, eu tenho sapato, eu tenho direito a lazer, eu tenho a salvação em Cristo Jesus. É o entendimento de que eu olho para a minha vida e falo assim: eu não tenho direito a ficar triste, eu não tenho direito a ficar chateado, eu não tenho direito a ficar preocupado, porque eu estou demonstrando com isso que eu não confio no Senhor. E aí o salmista exorta a sua própria vida, sua própria alma, e fala: por que você está batida? Por que você se perturba? Espera que Deus vai continuar fazendo. Amém. O mesmo Deus que fez, Ele vai continuar fazendo. Ele é imutável. Salmo 130, verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Não é na palavra do pastor Paulo, não é na palavra de qualquer religioso, mas é na palavra do Senhor. Eu aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. E para finalizar nesse primeiro período, no fim das contas o coração não anseia por qualquer das dádivas de Deus, mas pelo próprio Deus. Se você elencar numa folha de papel todos os seus desejos, todas as suas necessidades, e um anjo vier e conceder tudo isso a você, você vai continuar sendo miserável se você não tiver Deus. Estou aqui abaixo desse versículo que acabamos de ler, no 131, Davi falando: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar minha alma,
Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança minha alma para comigo. Espera Israel, o Senhor, de agora e para sempre. Que é a nossa ação, que é o que nós temos que entender. Enquanto você não entender, quando eu falo você, não é porque eu já entendo, mas eu estou lutando para. Quando nós entendemos que as nossas necessidades e nossos desejos, elas nunca irão suprir, só apenas Deus. E aí quando eu olho para a vida da Aisla e do Nicolas, iniciando uma vida juntos, quantos desafios. Se vocês acham que essa fase é a fase complicada, vocês estão enganados. É só questão financeira. É só questão de ajustar um vestido, ou colocar um babado, ou entregar um convite, ou se a coxinha vai estar boa ou não, se a pessoa vai reclamar ou não, se a música vai estar legal ou não. Isso são coisas que são passageiras. Vocês vão perceber que passados alguns anos, isso ficou no passado. Eu tenho 18 anos de casado com a Rosângela. 19, perdão. 19 anos de casado com a Rosângela. Nesses últimos 10 anos, 15 anos, quantas vezes nós sentamos para conversar sobre o nosso dia de casamento? Nenhuma. Fotos, vídeos. Quantas vezes nos últimos 15 anos nós vimos o nosso álbum de fotos? Isso não vale nada. É uma coisa que é importante, tem que acontecer, mas não tirem os cabelos da cabeça por causa disso, porque as pessoas vão reclamar da comida, as pessoas elas vão sair mais cedo, não vão chegar atrasado. E por mais que vocês façam a coisa de uma maneira super especial, é só um dia, é só um momento. O que vai acontecer dali para frente é o que realmente vai delimitar a vida de vocês. E aí eu falo, eu e Rô estamos buscando, resgatando algumas coisas que a gente perdeu lá no passado, que viraram rotina. Então, se a gente não tiver Deus na nossa vida, se vocês não tiverem Deus na vida de vocês, o casamento pode ser, vi uma expressão que eu nunca tinha ouvido, estrogonófico. É como se fosse uma coisa extraordinária. Não vai mudar absolutamente nada. Nós vamos para o nosso intervalo e nós retornamos daqui a 15 minutos, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe e te conceda graça.